Nós falamos que nós temos confiança, que nós temos crença na palavra de Deus. Então agora nós vamos aprender quais são essas consequências. Quando nós confiamos e temos crença na palavra de Deus, quais são essas consequências? Vamos aprender com a palavra do céu. Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Repetindo o versículo 1. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Se você tem fé verdadeiramente em Jesus Cristo, você é nascido de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus tem prazer na palavra, medita de dia e de noite. Todo aquele que confia, todo aquele que tem crença, ele não nega Jesus, ele não tem vergonha de Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama aquele que dele nascido. Se nós cremos em Jesus, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, é a nossa obrigação amar aquele que dele é gerado, que é nascido. Quantos homens e mulheres de Deus têm sido gerados, têm sido nascidos sobre essa terra? É a nossa obrigação amarmos uns aos outros. Se você é nascido de Deus, eu não te conheço nem você me conhece, mas é a sua obrigação me amar. É a sua obrigação me amar. Aqui é Bíblia, aqui é poder de Deus. Aqui é a igreja primitiva. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que gerou, também ama aquele que dele nascido. Nisto conhecemos que amamos uns filhos de Deus, quanto amamos a Deus. Guardamos os seus mandamentos. Quando nós amamos os filhos de Deus, quando nós amamos a Deus, nós guardamos o seu mandamento. Aqui é a Bíblia. Todo homem que diz que ama a Deus, a Bíblia está nos mostrando que esse homem guarda o mandamento. Se você não guarda o mandamento, você está enganando a si mesmo. Você ainda não é nascido de Deus. Você é nascido da mulher, de Deus não. É isso mesmo, meu irmão. A Bíblia está nos mostrando a verdade. A luz da verdade. A Bíblia está nos mostrando a verdade. Não se engane. Não se engane a si mesmo. Se converta enquanto é tempo dos seus pecados. O homem que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos, com tudo isso fomos instituídos da glória de Deus. É um pecado que nos afasta da presença de Deus. Quando o homem está em pecado, quando fala em Deus, ele treme todo, quase que mija na roupa, porque sabe que está em pecado. Ele não gosta de ouvir o Evangelho porque está em pecado. Não tem comunhão com a luz. Não tem comunhão com a verdade. É isso mesmo, meu irmão. O céu está falando com você. Se você, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus,
Agora, se você crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus, a sua obrigação é guardar os mandamentos. Não é só ser religioso, não é falar que segue uma religião, que todo dia você está lá, não. É você ler a Bíblia, meditar na Bíblia, conhecer o Deus que você serve, conhecer o Deus que você confia, conhecer o Deus que você tem a crença. É isso que crê em Jesus, é isso que é crer em Jesus. É você guardar os mandamentos, é você conhecer o Deus que você tem crença, que você serve. Não é pendurar uma imagem na parede e falar que está tudo certo, que é isso mesmo. A Bíblia não está ensinando isso não, irmão. Pega a sua Bíblia, que está numa estante, num rack, está no guarda-roupa do lado da cama, e abra na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, examina o homem, pois, a si mesmo. Examina o homem, pois, a si mesmo, para ver se não é isso que está escrito. Se você tiver dúvida do evangelista, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Se nós falamos que nós amamos o nosso próximo, o nosso irmão, é porque nós guardamos os mandamentos. Se nós não guardarmos os mandamentos de Deus, é impossível nós amarmos o próximo. Só se for um amor fingido. Só se for um amor fingido. Um amor por troca, por barganha. Se eu fizer isso, ele vai fazer aquilo. Se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. É um amor fingido. O amor verdadeiro vem de Deus, porque Ele nos provou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa que Deus nos fez. Essa é a promessa que Deus nos fez. Terás a vida eterna. Deus não fez promessa para ninguém que ia dar carro novo. Deus não fez promessa para ninguém que ia dar apartamento, que ia entregar uma mansão, que ia te enriquecer com bens materiais e terrestres. A promessa de Deus é essa: se guardar os meus mandamentos, se amar o seu próximo, se me amar, terás a vida eterna. Terás a vida eterna. Agora, se você desprezar os mandamentos, se você não obedecer os mandamentos, você está jogando a promessa da vida eterna no lixo. Religião não salva ninguém. Quem salva o homem é a palavra de Deus, é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Se você não tem prazer em conhecer Jesus, você está perdendo seu tempo entre quatro paredes. Religião é uma causa de grande lucro. Religião é uma causa de grande lucro. É isso mesmo, meu irmão. Aqui não é religião, aqui é Bíblia. Aqui é poder de Deus. Jesus, Ele é o Salvador. Jesus, Ele é o Messias. Jesus, Ele é o Cristo. É o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. É o seu sangue que nos liberta do cigarro, das drogas, da maconha, do crack, da bebida alcoólica. Não é religião, é o seu sangue purificador. Aqui nas minhas mãos está a bússola. É só seguir a bússola e ser feliz. É só seguir a bússola e ser feliz. Porque esta é a caridade. Caridade é amor. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos.
Este é o amor de Deus, essa é a ordem de Deus para todo homem que fala que ama a Deus, que guardamos os seus mandamentos, que guardamos os seus mandamentos. Evangelista, qual é o mandamento? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é um dos grandes mandamentos. O segundo grande mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amais uns aos outros como a ti mesmo. É a nossa obrigação como cristão. Se nós temos confiança, se nós temos crença em Cristo Jesus, é a nossa obrigação você perdoar o seu inimigo, você perdoar aquele que maldiz da tua vida, é você perdoar aquele que te prejudica, aquele que te deu um calote, que te deu um tombo. Aqui é Bíblia, aqui é poder de Deus. O salário do pecado é morte. O salário do pecado, sepultura como afunda. O salário do pecado é o caminho das rosas. O salário do pecado é o lago de fogo, onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca apaga. É isso mesmo, meu irmão. Deus, Ele tem mandamento. Quem tem juízo, obedeça. Quem tem juízo, obedeça. Se você tem juízo, obedeça. Se você tem crença em Jesus, obedeça o mandamento. Se você fala que ama Jesus, se você fala que você ama Deus, se você fala que é nascido de Deus, por que você não conhece a Bíblia? Por que você não obedece a Bíblia? É porque não tem sede, não tem fome de se alimentar do maná, do pão vivo. Não tem sede de se alimentar do maná, do pão vivo. Ovelha perdida, para casa voltar. Voltar a guardar os mandamentos na tábua do coração. Voltar a viver a justiça de Deus, voltar a andar em conformidade o que está escrito na Bíblia Sagrada. É isso mesmo. Jesus, Ele é Rei, Ele é invicto. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o original, que Ele é o santo, que Ele é o puro, que Ele é o Salvador. Não há outro que possa nos salvar das garras do inimigo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque tudo